Mapas já foram legais. Hoje você entra no Google Maps e eles parecem assim. Mesmo se você comprar um mapa impresso, digamos, da National Geographic, eles ainda parecem um pouco melhores, mas é sempre terreno, estradas, sempre informação e muito raramente estética. Então, o que aconteceu? Meu primeiro palpite é que, com o tempo, a função superou a beleza. A questão é que funciona e é o mais barato possível, e só isso. Quero dizer, a gente meio que vê isso em tudo. Cabines telefônicas deixaram de ser únicas. Postes de rua viraram apenas hastes de metal, logotipos únicos se tornaram linhas ou textos genéricos. Imóveis detalhados viraram padrão. IK e A. Há uma tendência geral para o minimalismo corporativo, se você quiser chamar assim. Foi isso que aconteceu com o Mapas 2. Talvez seja melhor olharmos mais de perto. Esta é a Tábua de Piltingeriana, também conhecida como Tábua de Puttinger. É um itinerário ilustrado, essencialmente um mapa rodoviário antigo que mostra a disposição de cursos públicos, a rede de estradas do Império Romano. Aqui estamos vendo na verdade, uma cópia medieval feita no século XII. Acho que o original se perdeu, e ele datava de entre 27 a.C. e 14 d.C. durante o reinado de Augusto, o primeiro imperador e fundador do Império Romano. O mapa é um pergaminho gigante com 675 metros de comprimento e 0,35 metros de altura. A versão digital tem mais de 28 mil pixels de largura. A proporção dificulta vê-lo de uma vez só. A gente precisa percorrê-lo de lado, basicamente levar nosso tempo para fazer isso. Talvez isso resuma bem como eram as coisas naquela época. E acho que isso nos apresenta um exemplo perfeito de como função e estética podem coexistir. O imperador romano encomendou o mapa para mostrar a rede de estradas do império. Havia um objetivo, uma meta e uma função que o mapa deveria cumprir, mas ainda assim ele também é bonito. O contraste entre o mar e a terra usa cores interessantes, um bege e uma mistura de azul escuro e cinza. Ele usa textura. Você vê listras no mar, não só cores chapadas. As estradas aparecem em vermelho, uma cor marcante. Há muito texto e nenhuma preocupação com a poluição visual, e as cidades são representadas por pequenas casas ou edifícios de formas diferentes. Não é bem melhor que só pontos? Imagine o Google Maps usando pequenas casas para mostrar assentamentos nos mapas atualmente. No centro do mapa está Roma, com o imperador retratado em seu trono. Imagine se um mapa atual da Inglaterra mostrasse só o rei Charles como símbolo de Londres. Eu não sou monarquista de jeito nenhum, mas isso ficaria bem legal. O mais impressionante é que era um mapa rodoviário. Compare com os mapas de hoje ou com o sistema de posicionamento global do seu celular. Eles são talvez mais poluídos visualmente, com uma obsessão em mostrar projeções de satélite do país em vez de versões artísticas, que poderiam facilitar a navegação para alguns. Falando em mapas de satélite, o objetivo é mostrar uma visão aérea do mundo? Podemos olhar para esse tipo de mapa daquela época também e ver como eles eram diferentes. Se olharmos para algo como a Tábula Rogeriana, encomendada pelo rei normando Rogério II em 1138 e concluída pelo geógrafo árabe Muhammad al-Idrisi, cujo objetivo era retratar todo o mundo conhecido, é um ótimo exemplo. Ela foi desenhada com o norte embaixo e o sul em cima, seguindo convenções cartográficas islâmicas da época, não as europeias. Acho que isso tem a ver com Meca estar no topo do mapa, como acontece neste caso com a Península Arábica. Mesmo em um mapa como este, onde o objetivo era ter o que hoje chamaríamos de uma visão de satélite do mundo, existe um elemento de singularidade, pelo menos, na orientação do mapa. Há um padrão incrível no oceano. A água é azul, enquanto os lagos são verdes para diferenciar a água doce da salgada. Os rios são representados como caules de plantas, com suas respectivas flores sendo as nascentes de cada curso d'água. Há um nível de arte e criatividade que não tira o papel de ser preciso como um mapa. Claro, a proporção está errada, com Índia e China quase inexistentes e várias ilhas do Mediterrâneo grandes demais.
Mas isso era o que sabiam na época, e acho que às vezes sabiam que as ilhas eram menores, mas as desenhavam maiores para chamar a atenção do leitor por sua importância. Acho que, para ser justo, este também usa pontos nas cidades, mas eles têm uma pequena cruz estilosa dentro. Eles não são apenas básicos, né, sabe? E isso é só falando sobre mapas continentais ou mundiais. Se a gente der um zoom e olhar, por exemplo, as representações das cidades, o nível de detalhe é ainda maior. Confira este mapa de Alexandria criado por Pirish. Pierre, apesar do nome aparentemente português, era um cartógrafo e almirante otomano turco. Na verdade, e já que acabei de mencionar a semelhança com o nome português, Pirish tinha realmente uma ligação com os portugueses. Mas como adversário, ele foi o grande almirante da frota otomana do Oceano Índico e acabou enfrentando navios portugueses. Em inúmeras ocasiões, ele saiu vitorioso em algumas delas e acabou perdendo em várias outras. Mesmo assim, ele criou vários mapas mundi na era das descobertas europeias. Este é um remanescente de um deles. Ele mostra a Península Ibérica e depois a África Ocidental, junto com o Caribe, recém-descoberto, e a costa do Brasil e das Guianas na América do Sul. Na verdade, com detalhes surpreendentes, e enquanto esses detalhes existem, também existem as rosas dos ventos e bússolas no mar, os vários navios, os animais em terra, os castelos e representações dos governantes locais. Mas estou me perdendo. O objetivo era citar mapas locais, não globais como o que mostrei antes, o de Alexandria. A terra tem borda dourada, base, duas fortalezas, muralhas e o palácio, todos cercados por casas de estilos variados. As duas montanhas da cidade e a bandeira otomana tremulando acima dela. Sua representação de Veneza é igualmente impressionante, com as gôndolas e galés navegando ao redor da cidade flutuante. Havia uma intenção de mostrar o caráter e a identidade do local, não apenas como o local era em termos de urbanismo e geografia. Pode-se argumentar que essas eram mais ilustrações, obras de arte, claro, mas também eram mapas, e eram muito bem sucedidas em conjugar função e estética, algo que parece ter se perdido. Então, agora que entendemos como os mapas eram naquela época, em contraste com como eles são hoje, vamos entender por que essa diferença existe e por que os mapas ficaram entediantes. E acho que a melhor maneira de fazer isso é dar uma rápida viagem pela história da cartografia. O mapa mais antigo que sobreviveu no mundo parece ser este do século IX a.C. É uma tábua de argila babilônica com um esquema do mundo conhecido por eles, centrado no rio Eufrates. Mostram várias cidades, mas as inscrições são bem diferentes do usual, que para um leigo como eu, elas parecem apenas rabiscos em uma pedra. E para ver mapas que se parecem um pouco mais com o que estamos acostumados, precisamos viajar alguns séculos para o futuro, até a época da Grécia Antiga. Anaximandro foi um estudioso grego do século VI a.C. É possível que ele tenha criado um mapa semelhante a este, mostrando o mundo como um círculo dividido em três: Europa, Ásia e África, chamada aqui de Líbia. É bastante interessante porque, mais ou menos na mesma época, os chineses, em seu antigo livro Clássicos das Montanhas e Oceanos, representaram o mundo conhecido de forma semelhante. Avançando para 150 depois de Cristo, Ptolomeu criou este mapa mundi, incrivelmente preciso em sua forma para a época. Ele nos mostra toda a Europa, com exceção da Escandinávia, por algum motivo uma boa parte da África, e se estende até a Índia e a China. Na verdade, ele retrata esses dois com um nível incrível de detalhes em relação a rios, nomes de cidades e ilhas. Isso possivelmente contradiz meu raciocínio, pois é simples, sem elemento artístico real, o que me faz pensar que talvez eu esteja errado. Apenas alguns mapas costumavam ser legais, enquanto outros já pareciam exatamente com os que temos hoje. O fator legal que damos a eles pode ser a idade. O fato de serem representados em papiro, desenhados com tinta e não exibidos em tela com pixels. Ainda não estou pronto para abrir mão da minha posição. Vamos analisar mais alguns mapas enquanto avançamos no tempo, pessoal. Reis e igreja criaram representações de seus reinos. Mais de 1000 mapas medievais foram preservados até hoje. Alguns são apenas esquemáticos, como o Mapa Mundi de Santo Isidoro de 1472, parecido com o de Anaximandro.
Outros são complexos e notáveis, como a tábula rogeriana já mencionada. Alguns, como este da dinastia Song do sul da China, em 1220, mostram o território com desenhos impressionantes de montanhas e ondas. E é por volta da época medieval que começamos a ter mapas como este. Europa Regina por Münster de 1570 é uma representação ilustrada da Europa como um rei ou rainha. Não tenho certeza. Portugal e Espanha são a cabeça e coroa, os Pirineus o colar, a Itália um braço segurando a Sicília como globo e Dinamarca o outro braço. Mapas ou ilustrações assim me fazem pensar que talvez eu esteja certo ao achar que mapas antigos legais não eram só ilustrações. Porque este é um exemplo claro de algo onde a estética era essencialmente o único objetivo. Os outros equilibravam função e beleza. O mapa, que nos leva ao próximo período histórico, mais importante para o desenvolvimento dos mapas, mostra exatamente isso. Agora era a era das descobertas, entre os séculos XV e XV-XVII, a exploração europeia do que para eles era um novo mundo. As invenções de ferramentas de navegação e novas técnicas permitiram mais precisão nos novos mapas. Em 1492, Martin Behaim, cartógrafo alemão e conselheiro do rei João II de Portugal, fez o globo terrestre mais antigo. Aqui está a representação de seus painéis. Ele ainda não inclui as Américas, e embora seu objetivo seja a precisão e uma visão global do mundo conhecido, há elementos estéticos desnecessários para isso, mostrando que a beleza também era prioridade, por assim dizer. Bandeiras e escudos indicam o controle de cada território. Navios são mostrados no mar com criaturas médicas ao lado deles. Animais aparecem em terra e governantes locais são retratados em tronos ou tendas. Torres de castelos e edifícios são mostrados. O Mar Vermelho, lido apenas pelo nome, é mostrado em vermelho no mapa. Se isso não for uma escolha artística, o que seria? 15 anos depois? O mapa Cosmografia Universal de Martin Waldseemüller é mais simples, mas ainda inclui alguns desses elementos: bandeiras, animais, pessoas. Mesmo em 1569, quando Gerardus Mercator publicou sua projeção do mundo em um mapa, que é a que usamos até hoje, inclusive no Google Maps. O mapa dele mostra criaturas marinhas, navios, figuras, castelos, e é o maior exemplo de como a função é importante. Toda a projeção dele do mundo é baseada no uso de linhas paralelas de longitude e latitude, espaçadas mais amplamente à medida que se afastam do Equador. Assim, as rotas constantes dos navios são mostradas como linhas retas. Era um mapa pensado para facilitar a navegação marítima, mas também trazia elementos estéticos. Aliás, olha esse Graphics Interchange Format legal, que mostra como o mapa realmente distorce as coisas quanto mais longe elas estão da linha do Equador. Mas enfim, justo quando você pensava que talvez a beleza estivesse indo embora. Alguns desses mapas priorizam precisão e navegação, deixando as figuras menos evidentes. A arte volta porque era o Renascimento, meu amigo. Nessa época, mapas eram criados para impressionar o público. Eram exibidos com igual importância a pinturas e esculturas. A impressão estava se tornando comum e por isso eles estavam começando a se tornar itens domésticos. E no final dos anos 1500, estima-se que cerca de 10% das casas em Veneza tinham algum tipo de mapa em exibição. Ok, de novo, eu estava editando e surgiu algo que eu preciso te contar. Por quê? Você sabe. Eu estava tentando encontrar algumas fotos, até pinturas dessas casas por toda a Itália, talvez em Veneza, que mostrassem pinturas nas paredes, mas não consegui encontrar. E eu encontrei algo ainda mais interessante em, acho que Florença tem um lugar chamado Palazzo Vecchio, hoje em dia é um museu. Não tenho certeza do que era naquela época, mas de qualquer forma tem uma sala repleta de pinturas e mapas antigos, especialmente mapas. Eram feitos à mão, então ainda podem ser chamados de pinturas. Online, você pode realmente visitar uma versão virtual desta sala. Você pode andar por aí, ver o globo no meio, ver todas as pinturas de mapas nas paredes. Algumas retratam a Anatólia, outras retratam a Europa, outras regiões do mundo que são tão lindamente representadas nesses mapas.
E então você pode clicar nelas e ampliar. Olhe os mapas em detalhes. E muitos outros mostram como, durante essa época, a beleza era rei ou rainha. O mapa de Framaruz de 1450, ainda de cabeça para baixo, é incrível. Possui mares ondulados, navios, castelos, reis e um detalhe incrível. Acho que esse pode ser o meu favorito de todos que vi enquanto fazia este vídeo. A Carta Marina do sueco Olaus Magnus, publicada em 1539 e que retrata a Escandinávia, talvez seja o maior exemplo disso. Em toda a Terra há centenas de figuras, cidades com edifícios, soldados, animais, florestas, monstros marinhos e navios. Quer saber? Eu mudei de ideia. Este é o meu favorito. Apesar de a impressão ter popularizado os mapas e feito as pessoas quererem tê-los em casa, ela também ajudou a longo prazo a acabar com a beleza nos mapas. Quando os cartógrafos da Renascença e seus sucessores trocaram o trabalho manual por máquinas, passaram a ser limitados pela tecnologia dessas ferramentas. A xilogravura, feita com blocos de madeira, não produzia linhas finas e delicadas, mas traços grossos e irregulares e letras quadradas, sem a elegância da caligrafia dos manuscritos. A gravura em intaglio, feita em placas de cobre, permitia mais precisão, mas era trabalhosa, cara e as placas se desgastavam rápido, tornando a substituição dispendiosa. Isso também desestimulava decorações detalhadas, pois esses mapas precisavam ser reproduzidos várias vezes. Os gravadores simplificavam os desenhos para reduzir erros e prolongar a vida dos blocos ou placas usados para a impressão. Cor e elementos decorativos dos mapas manuscritos não podiam ser impressos e precisavam ser adicionados manualmente, tornando douramentos ou sombreamentos elaborados opcionais e caros. Em vez de haver um padrão para cada mapa produzido, tudo isso fez com que os mapas, a partir desse momento, se tornassem lentamente mais uniformes e menos artísticos. Ao mesmo tempo, o mundo estava mudando e dali em diante os mapas passaram a ser cada vez mais ferramentas de administração, navegação e medição científica em vez de objetos decorativos. Com a expansão dos estados europeus, tornou-se necessário administrar melhor seus territórios. Os mapas passaram a priorizar precisão, legibilidade e padronização. Litorais, fronteiras, coordenadas e dados de levantamento passaram a ser o conteúdo essencial. E isso deixou de lado a antiga tradição medieval de imagens ornamentadas, cenas mitológicas e decoração simbólica. O avanço do conhecimento geográfico no fim das grandes navegações se intensificou com exploradores trazendo informações mais precisas. Os mapas precisavam exibir detalhes técnicos densos, e isso deixava menos espaço para enfeites artísticos, além das limitações técnicas da imprensa. O fato de que, de repente, havia um enorme mercado para todos esses mapas também criou o que eu acho que podemos chamar de pressão do mercado. Essa pressão incentivou a simplicidade, pois editores priorizavam estilos limpos e consistentes, fáceis de produzir para esse grande mercado. Com isso, a estética da cartografia mudou. A beleza ficou em segundo plano e a precisão, informação e utilidade passaram a definir os mapas. Além de serem baratos de produzir. Meu palpite é que isso simplesmente se tornou a norma. E ao adotarmos técnicas modernas de impressão ou migrarmos para exibições digitais, esses elementos estéticos se tornam viáveis. Nós simplesmente usamos esses mapas mais recentes como ponto de referência, um exemplo do que deveríamos criar. E é por isso que, quando abrimos o Google Maps hoje, não há bandeiras, monstros marinhos, navios, nem representações artísticas de rios e cidades. Mesmo que não custasse absolutamente nada adicioná-los, acho que tudo bem, pelo menos temos mapas precisos, e alguns ainda são belos nas representações do relevo ou nas cores que escolhem usar. Mas uma parte de mim sente falta dos mapas da época medieval e do Renascimento. Talvez um dia eles voltem, talvez haja uma atualização do Google Maps que adicione alguns monstros marinhos ao redor da Escandinávia ou alguns animais espalhados pela África. Mas até lá vamos ter que nos contentar com esses antigos que, felizmente, ainda podemos olhar e apreciar. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Nos vemos na próxima vez para mais conhecimento geral. Sabe, está bem mais cedo do que normalmente gravo e hoje estou sozinho em casa. Então eu realmente não falei muito, sabe? E agora acabei de começar a gravar e eu não sei. Minha voz está estranha porque eu não falei nada em voz alta. Então estou só conversando um pouco comigo mesmo para tentar entrar no ritmo de qualquer jeito.